Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Sossegado, tranquilo? O filhote tá ali dando aquela calibrada na louça. É, Hoje ia ser mais um dia que eu não ia fazer vídeo de novo. Na verdade, eu não tenho muito o que falar, não tenho muito o que dizer. Eu tava aqui pensando um monte de coisa pra falar, um monte de coisa pra dizer. O CS falou pra eu fazer um vídeo pra abordar os assuntos passados. Eu vou fazer isso, mas tem que ser um vídeo mais bem preparado, com mais calma. Tua pergunta foi bem legal. Eu acho que eu consigo responder ela, tipo, de cara limpa, sem vou pesquisar muito, sem pensar muito, apenas uma questão de opinião. Mas seria interessante basear em algumas coisinhas, assim, mas Eu vou usar de um processo lógico para responder a pergunta. Por que eu acredito, depois, né, que você vê o vídeo, que eu acredito em Deus, por que eu parto para acreditar num Deus bíblico, num Deus bom e num Deus que é amor e que se importa com a gente. É, não só de uma maneira egoísta, pensando, ele se importa comigo porque eu sou egoísta. Você tem lá a ideia do Michelangelo, né, que vai pintar o teto, que o homem é a criação da mente, o Deus é a criação da mente do homem. Você tem várias pessoas defendendo isso. É, e vários outros assuntos que eu posso ficar abordando aqui. Eu gosto muito de debater, eu gosto muito de discutir, mas hoje eu tava meio sem assunto, sem o que pensar, sem ânimo para fazer. E a depressão tem muito isso, assim, tipo, eu já não fiz ontem, então hoje também não vou fazer, e ferre-se, não tô devendo nada, não tô ganhando nada com isso. Mas eu preciso fazer todo dia, não só por vocês, mas por mim também, é algo que me ajuda. É algo que eu gosto muito de estar aqui, de estar conversando, de estar no canal, batendo papo, contando do meu dia. Agora não tem muito o que contar, né? Não ser tipo, fiquei em casa e é isso. O pessoal tudo aí escondidinho por causa do Covid-19, né? Famoso Covid-19. É, eu espero que estejam todos em casa, espero que estejam todos bem. Eu tô mais ou menos, não tô assim, nossa, como eu tô bem, mas também não tô nos piores dias. Tenho ficado com a família, com o filho, com a esposa, tem sido muito bom. É, E aí não tinha muito assunto pra conversar, não tinha muita coisa que falar, e aí veio na minha cabeça, tipo, falar, por que você não fala por que você é uma pessoa de direita? Daí eu falei, não, esse vídeo vai ser muito complicado, vou deixar mais pra frente. Falei, não tiver 1 milhão de inscritos eu falo, porque aí eu posso perder 500 mil que o canal continua bombando. Agora com 1.600, 1.700, perder metade vai ser muito complicado. Porque é um tema polêmico, é uma coisa difícil de explicar, é uma coisa que as pessoas se atacam muito, a pessoa briga muito por conta disso. Mas eu decidi fazer um vídeo meio que sobre isso, assim, curtinho, mas toda discussão de direita e esquerda, na verdade, elas são baseadas em filósofos, elas são baseadas em antiguidade, elas são baseadas em pensamentos. Mas todas elas partem de um princípio. É um princípio bem simples. E dependendo do que você acredita, para onde você vai seguir naturalmente. É, é, por mais que você não seja hoje, em algum momento da sua vida você vai chegar no mesmo fim. E o principal, que eu acredito pelo menos, é no que eu me baseio, e se você parar para pensar, na verdade, toda discussão é sobre isso. Se o ser humano nasce bom, se o ser humano nasce mal, ou se o ser humano nasce uma folha em branco. Se você acredita que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe ele, então você provavelmente é uma pessoa de esquerda, você vai defender os ideais de esquerda de uma forma mais natural.
Se você defende que o ser humano nasce uma folha em branco, ele é moldado pela sociedade, a tendência também é que você seja de esquerda. E aí você tem a outra filosofia que, se você acredita que o ser humano nasce mal, né, alguns autores colocam nasce animalesco, nasce pensando nas suas próprias necessidades, numa questão de sobrevivência, mas a frase seria: o ser humano nasce mal. A tendência é que você seja de direita, é um fluxo meio natural das coisas. Se você acredita que o ser humano nasce bom e você é de direita, provavelmente a sua linha de pensamento está com alguma falha no meio, talvez. Mas isso faz parte. Mas eu acho que no final do processo você vai chegar para esses mesmos destinos com base nessa primeira crença. Se o ser humano nasce bom, se o ser humano nasce uma folha em branco, a tendência é que você seja uma pessoa de esquerda. Se o ser humano nasce mal, a tendência muito forte é que você seja de direita. E se você parar para pensar, todas as discussões de todos os assuntos são baseadas nessa primeira crença fundamental. E a verdade é que como nós não temos possibilidade de fazer estudos sobre isso, porque nós teríamos que jogar seres humanos, ainda bebês de um dia numa ilha, torcer para eles sobreviverem e saber como a sociedade se desenvolveria. Provavelmente bebês de um dia em uma ilha, em ilhas separadas, para você ver como eles se portariam sozinhos, depois juntar para saber como eles se portariam em sociedade. Primeiro que isso seria uma crueldade muito grande para fazer. Segundo que você não tem a certeza de que esse bebê sobreviveria, provavelmente não. Mas seria a única forma pura de você fazer isso. Porque se você colocar um bebê de 2 anos que seja e torcer pela sobrevivência dele, por mais que você controle, crie um ambiente para que ele sobreviva, você poderia argumentar que com 2 anos ele já teve todo um processo de convivência com a mãe, que eu não sei o que. Então não seria uma forma pura. Mesmo um bebê de um dia, você poderia argumentar que ele passou 9 meses na barriga, recebendo hormônio, recebendo estímulos externos. Eu não lembro a data, mas de uma certa data o bebê já consegue ouvir, já consegue reconhecer as vozes de fora da barriga. Então é difícil, é um processo complicado, é um processo que puramente a gente não tem como fazer o teste. Não tem como você afirmar: o ser humano nasce mal, o ser humano nasce bom, o ser humano nasce uma folha em branco, e a sociedade não é bem só a sociedade, né, mas as coisas à sua volta que o moldam. Seria porque ele poderia aprender com os macacos, com os leões, aprender com o meio, né? A palavra meio acho que talvez seria melhor que sociedade. O ser humano aprende com o meio. Então a gente não tem que fazer esses testes. Como a gente não tem que fazer esses testes, parte do que você acredita, parte do que você enxerga do mundo, parte da sua visão de mundo, mas principalmente parte pro que faz melhor para você, pro que faz bem você pensar. E você vai partir para uma dessas 3 possibilidades, mas é puro achismo, é puro o que você pensa, o que você acha. Não tenho muito como fugir disso, assim. Talvez esse vídeo até fique um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu espero que esteja ficando fácil. Eu prometo que eu vou entrar mais profundamente nessas possibilidades, e no que eu acredito, no porque eu refuto as outras coisas e tal. Mas é basicamente isso. Partindo desse princípio, você vai chegar às várias respostas de outras coisas. Eu posso abordar profundamente isso em várias áreas, inclusive. Então é uma questão, né, como eu já expliquei, a gente não pode fazer esse teste purista, né? Então é achismo. Não tem como você me provar nem um ponto nem outro.
E aí parte do que você acha, do que você imagina, do que você pensa. Basicamente o vídeo de hoje é isso, seria como uma introdução a esses pensamentos, né? Mas pensa um pouquinho sobre isso. Se você nunca parou para pensar, volta para essa crença primordial, vendo o que você acredita. Se você acredita que o ser humano nasce bom, se você acredita que o ser humano é uma folha em branco que vai sendo escrito, moldada pelo meio e pela sociedade, ou se você acredita que o ser humano nasce mal. E aí você conflita todas as crenças com essa crença primordial, que na verdade é muito do que importa ou do que não importa. É, lembrando sempre que, por mais que você acredite em qualquer uma dessas coisas, que o ser humano tem as tendências. Na verdade, não é que o ser humano nasce, mas é uma tendência natural, mais ou menos isso, né? Porque se o ser humano nasce bom, ele só faria bondade, o ser humano nasce mal, ele só faria maldade, mas o ser humano tem a capacidade de fazer os dois. Não é que ele só vai fazer o mal, só vai fazer o bem. O ser humano tem a capacidade de fazer os dois, tem uma questão de escolhas, tem uma questão social, tem toda uma discussão gigantesca sobre isso. Mas qual é a tendência do ser humano? É ser bom? É ser mal? Ele é moldado? Então fica esse questionamento. Se você nunca se perguntou sobre isso, é bom se perguntar. Colocar isso com relação às suas crenças e ver para onde você vai parar. Mas resumindo a isso, já deu 11 minutos de vídeo, ficou um vídeo já longuinho. Um beijo no coração de todos, espero que estejam todos bem. Vamos que vamos, juntos e misturados. E é isso, meu povo. Um beijo, tamo junto, compartilha, deixa o like. Bora que bora!